Olá, queridos e queridas participantes do Evangelho da Noite. Com muita alegria que anuncio que estamos aqui de volta, prontos para realizar o culto do dia 20 de outubro de 2022. É uma data cheia de 20, né? 20. Aí o mês é 10, aí vem 20, 22. Dá até para jogar aí na cena, né? E aí nós vamos fazer a abertura desse nosso culto de Deus, lendo aquela nossa página para a ambiência, para a gente já ir sintonizando com o Altíssimo. E nós então vamos ler essa página aqui, ó, do livro Pão Nosso, a lição 17, que é a lição Intercessão. É interessante que semana passada teve Aparecida, né? Há uma semana e um dia atrás, e uma das maiores crenças e rogativas do povo católico em relação à Nossa Senhora, Mãe de Jesus Cristo, é dizer que ela é a nossa intercessora junto ao Filho, tá? E aí essa página Intercessão vem de uma carta que o Paulo mandou para os Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Diz: irmãos, orai por nós. Então você vê a oração sempre necessária. É o capítulo 5, versículo 25. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. Tá vendo? A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo, visando por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em condições de leis justas. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons e os seus ouvidos materiais não registram. Olha, isso aqui chega a ser até uma elucidação, né? Ainda mais vindo no metade do século passado. Só admitem o auxílio tangível, no entanto, na própria natureza física. Vêem-se árvores venerandas, que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas mais supremas. Graças a Deus.
Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus e graças também ao Cristo de Deus e ao nosso patrono São Francisco de Assis. Graças às egrégoras do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade. Graças à egrégora, a nossa egrégora de família e aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda, que com esse amparo e essa presença em nossos lares, possamos sanitizar nossos templos, nossas vidas, nossos lares físicos e espirituais, a psicosfera que nos rodeia, de forma a podermos levar essa luz aurida aqui nesse culto e em outros dos quais participamos, que possamos, colocando em prática essas energias, que possamos levar para a nossa vida diária e compartilhar com esses companheiros, de forma a iluminar o caminho e a reharmonizar as energias e reenergizar os nossos chakras, as nossas baterias energéticas. Senhor, dá-nos a permissão para dar iniciado o culto da noite de hoje, com a presença de toda essa espiritualidade que realmente realiza esse culto do Evangelho da Noite. E aí vamos dizer o lema da nossa casa: paz e fraternidade. E o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Senhor Jesus. Aí, hoje, esse é o mistério quando não é logo após a oração, é quando eu estou lendo os versículos. O mistério dos bocejos. Mas hoje nós vamos, estou dizendo finalmente, mas não é nenhuma cruz, né? Vamos finalmente terminar o capítulo 9 de Marcos. Eu estou falando finalmente porque, primeiro, ele é composto de muitas lições que foram sendo divididos em várias lições, né? Em grupos pequenos de versículos. E também porque ele é um capítulo comprido, para você ter uma ideia, vai até o versículo 50. Tá? Hoje nós vamos estudar 2 pontos que o Paulinho congregou, que é de 42 a 48, escândalos, e os versículos 49 e 50, embora lá esteja só escrito 50, que é o sal da terra. Então, o Marcos, a gente está estudando por Marcos, seguindo Marcos, né? Mas o Mateus e o Lucas também registraram essa passagem. Lucas sempre sintético e Mateus escreveu até mais, que não é muito comum. Comum é o Marcos escrever mais. E aí eles narram assim os escândalos. E quem quer que faça cair um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor se pendurasse uma mó. O pastorino faz a tradução, é porque está lá. Seria melhor se pendurasse uma mó de burro em torno do pescoço dele e se lançasse ao mar. Da pessoa que eventualmente fizesse um dos pequenos cair, não um burro, né? Se a tua mão te faz cair, corta.
melhor te é entrares manco na vida que tendo duas mãos. Saíres para a guena, para o fogo inextinguível. Tem gente que lê Geena, porque é G com dois S. Mas me parece que a pronúncia é Guena. Vem do hebraico essa palavra. E se teu pé te faz cair, corta-o. Melhor te é entrares coxo na vida que, tendo dois pés, seres lançado na guena. Melhor te é entrares manco. E se teu olho te faz cair, arranca-o. Melhor te é entrares com um só olho no reino dos céus, que, tendo os dois olhos, seres lançados na guena, onde o verme deles não morre e o fogo não se extingue. É uma etapa, uma lição bem contundente, bem dramática. E eu garanto que as pessoas ficam lendo e ficam, meu Deus, né? Você imagina quantos e quantos anos nós temos, né? Pelo menos não 2020 anos de evangelhos, porque a maioria já foi escrita mais para o final do primeiro século, né? Perto dos anos, alguns já com 60 anos depois de Cristo ter morrido, né? Outros com 70, e tem o de João, que ele tinha 80. E aí o que acontece? Na verdade, esse ensinamento, mais que todos, né, há outros assim também, ele é um ensinamento sublinhado. Então, você vê que ele repete a mesma informação 3 vezes. Por quê? Vamos lembrar que o Evangelho de Marcos, foi escrito para os gentios, né? O de Mateus, que é o que foi escrito para judeus, que aí faz todas aquelas correlações com o Velho Testamento. O de Lucas foi uma pesquisa, né? O Lucas era médico, ele tinha método e, na verdade, Paulo deve ter feito essa requisição para Lucas, que tinha acesso aos apóstolos e os que ainda estavam vivos à época, e a Maria e ao próprio João, que essa foi uma fonte maravilhosa, porque João estava lá desde o início, e ao Paulo, no sentido daquele que já estava fundando as primeiras comunidades cristãs, que no início do apostolado de Paulo nem é chamado cristão ainda, e também já convivendo com uma teologia que ele Paulo, vai desenvolver, tá? Escrevendo as cartas. Então, primeiro vieram as cartas e depois o Evangelho de Marcos, embora esteja em segundo lugar, e depois é que veio de Mateus. Por isso que Marcos, ele tem essa prerrogativa e tem essa importância, porque ele foi a primeira pessoa que deu um corpo ao Evangelho, a mensagem do Cristo, né? E deve ter sido mais difícil, porque ele só tinha para consultar os alfarrábios dele e dos outros apóstolos que, porventura, tenham feito anotações. A gente nota que os outros que foram escritos depois, principalmente Mateus,
dão uma coladinha lá de Marcos e, claro, fez alguma coisa que ele apurou por fora, algumas histórias que um ouviu e o outro não, né? E no caso do Lucas, né, através não de testemunho, mas de ter interrogados, né, os apóstolos. Então, esse ensino aqui está bem até, primeiro, didático, né, e voltado para um povo simples. Né? Não é uma destrinchar de uma teoria filosófica. Né? Não é um ensinamento, ele é iniciático, mas é um iniciático em palavras fáceis, de forma que as pessoas iam poder ler isso toda a vida até o dia que elas lessem e efetivamente entendessem o que estava sendo lido. Porque, por exemplo, mesmo para a gente hoje em dia, e eu acredito para a maioria dos católicos, né, e principalmente dos evangélicos, que gostam de levar tudo ao pé da letra, deve ser muito difícil isso aqui, né? Esse ensinamento. Eles devem ficar se questionando. E quem quer que faça cair um destes pequenos, que crê em mim, seria melhor se pendurasse uma mó de burro em torno do pescoço dele, dessa pessoa que fez os pequenos cair, e se lançasse ao mar. O mamó é que tinha dois tipos de moinho. Né? Tinha um moinho, que era uma pedra menor, que era movido por homem, e era manual. Então tinha moinho para casa, né? Geralmente os alimentos todos guardados em grãos, até para durar mais, né? O grão inteiro. Aí na hora que você ia usar, aí você tinha uma mó, né? Não sei se exatamente para botar na mesa, mas um moinho que o homem girava a manivela e moía os grãos ali para uso imediato. Equivalente a hoje você comprar o café em grãos e ter um moedor de café em casa. Só que você também poderia ter um moedor de café à mão. Mas a questão de moer, geralmente eram pedras pesadas, justamente para quando uma pedra, tinha uma pedra que servia de base e a outra que ficava rodando em cima, né? Que no caso você podia fazer assim, e aí ia moendo os grãos que você botou, ou essa daí então é uma coisa muito dramática, amarrar uma mó no pescoço e se lançasse no mar. E aí fala ali, entre parênteses, você vê, né? Mó de burro. Então não é essa pedrinha que o homem move, não. É uma mó que era gigantesca, tinha um moinho, né? O moinho, o burro ficava dando uma volta, uma circunferência grande, e ele ia então fazendo uma pedra enorme ficar rolando sobre os grãos e ia então quebrando os grãos e transformando em farinha, tá? E aí ele fala que é aquela mó gigantesca Então você imagina o próprio Cristo sugerindo que a pessoa se mate, não é? Se a tua mão te fez cair, corta. Melhor te entrares manco na vida que, tendo duas mãos, saíres para a Guena, para o fogo inextinguível. Guena é o inferno, é uma palavra mais antiga, antes da palavra inferno, né? Que a palavra inferno vem do latim. Então só aparece quando os textos bíblicos são traduzidos para latim.
Vamos lembrar que não era a língua nem dos apóstolos, nem do Cristo, nem desse povo que inicialmente seguiu o Cristo. Eles falavam aramaico, né? E os sacerdotes já tinham uma indicação do Yiddish, né? Do hebraico, que se comunica, né? Com o aramaico. E aí, a Guena, essa palavra é para designar esse inferno mais antigo, tá? A designação de inferno lá no Antigo Testamento. E aí, como ele está escrevendo para aqueles gentios, mas são gentios assim, é aquele cara que vive ali na Galileia, conhece as leis, porque a maioria é judia e segue certos preceitos, então ele conhece os preceitos e o vocabulário, né? É um cara que falava aramaico ou ali o hebraico. E aí não tem, nessa época que ele escreveu, nem tinha essa palavra infernos, que vem do latim, né? Isso é até uma outra aula, né? Construção do inferno. O infernos quer dizer um lugar abaixo, né? Ele vai ser criado depois lá, né, com a Igreja Católica, esse inferno que a gente conhece hoje. E por que ele fica embaixo e é quente? Ele foi criado em oposição ao céu, para onde supostamente as almas subiam. Daí o nome infernos. Já o Guena designa lá o vale do filho de um deus lá, de um rei, que era um vale que existe ainda hoje lá em Jerusalém, que era um vale que era usado para feitiçaria, tinha vários altares e sacrifícios, inclusive humanos. E aí esse lugar ficou meio proscrito e dizia-se então que ali, numa outra dimensão, era o inferno, que os espíritos iam para lá arder. E aí, como esse lugar ficou proscrito, depois ele virou meio que um lixão, as coisas eram descartadas lá, e como tinha os altares, tinha às vezes, né, sacrifício humano, lugar para fazer feitiçaria, e o lixão, às vezes, o lixo era queimado, então tinha sempre um lixo queimando. E o povo, segundo reza a lenda, que não sei, é mais história, botava ainda enxofre para ajudar a queimar o lixo, para potencializar. Daí a construção de todas esse imaginário, né, maravilhoso, que no inferno tem enxofre e tem... Então, se tem enxofre queimando, tem cheiro de enxofre, que é um cheiro horroroso. Então, tem tudo a ver. Um lugar horroroso, ele é feio, ele é quente, ele é mal cheiroso. Entendeu? Então, eu estava sempre queimando alguma coisa, porque esse lugar ele tem uma história também. Então, no início era só para fazer feitiçarias e fazer sacrifícios. Que aí já tinha uma coisa macabra, porque além dos animais, às vezes eram sacrifícios humanos. Que aí foram várias dinastias e vários reis. Então, quando o negócio sai, ele vai ganhando todos esses aspectos que foram sendo construídos. E como essas crenças antigas eram reencarnacionistas, não exatamente esse modelo de reencarnação que o Espiritismo crê. Eram reencarnacionistas de um outro modo, entendeu? Então tinha aquela alma que ia para um vale, ficar lá esperando, purgando para reencarnar. Eu não sei dizer se era o mesmo vale, tá? Se era esse vale de Guena, que quer dizer
filho de fulano, que eu não estou lembrando o nome, mas depois eu posso trazer. E aí o que acontece? Quando ele repete, então ele fala para a mão, depois ele faz o teu pé, e sempre termina, né, que é melhor te é entrares coxo na vida que, tendo 2 pés, seres lançado na guiena. Então a mesma coisa com o olho, né? Então ele está... O que é isso? Ele está escrevendo para pessoas muito simples. Então tem que ser uma história chocante, né? Uma coisa diferente, que eles ouvindo, eles não esqueçam, porque é muito chocante. E a outra coisa maravilhosa, é uma coisa que eles nunca ouviram, é comum, você vai tender menos a deturpar na hora que você contar, né? Porque é uma coisa tão fora da realidade que você não é a sua lógica, então, e você até nem encontra lógica nenhuma. Imagino que naquela época, se bem que pessoas iniciadas sempre existiram, né, em todas as épocas. A gente está vindo de uma lição que o cara que nem era visto seguindo Jesus era o cara que estava fazendo lá exorcismo e botando os espíritos para correr, enquanto os apóstolos que estavam lá seguindo Jesus não estavam conseguindo. Então, tá entendendo o que eu estou dizendo? Os apóstolos foram os escolhidos, porque depois eles iam, da morte do Cristo, eles iam continuar propagando a boa nova. E, inclusive, aquilo ia servir na evolução deles, até porque todos tiveram morte trágica, né? Foram martirizados, ou seja, queimaram um karma bom ali, né? Que a gente não sabe de onde eles vieram, o que eles estavam fazendo antes. E eles, como é que chama? Aceitaram a cruz, leva a tua cruz, até o fim, né? O João, que foi o único que não foi martirizado, é aquele que estava ao pé da cruz e é aquele que está incumbido, a questão dele era escrita, né? Tem até uma passagem que está Pedro, João e Jesus, e o Pedro fala, e esse daí, né? E que já tinham espalhado por lá que o Pedro não iria morrer. Mas aí eles já estavam achando até que o Pedro não iria morrer. O Pedro não iria morrer de morte, de martírio, de morte desse plano, né? Até, segundo a própria Igreja Católica também, o Pedro é o mesmo caso de Maria, né? Ele foi... Maria é um dos sacramentos, né? Ela é assunta. O Pedro foi assuntado, subiu ao céu de corpo e alma, tá? Mais ou menos parecido do que aconteceu com Cristo, né? O Cristo morreu, mas depois ninguém viu o corpo para onde que foi. No caso do corpo do Cristo era diferente, se desfez ali mesmo, né? Nem subiu para lugar nenhum. O corpo do Cristo certamente era diferente de Maria e de João. E embora esses dois fossem um passo além. Então, o que ele está falando aqui? Olha só, inclusive o Pastorino chama a atenção para uma coisa que eu não tinha percebido. As pessoas gostam muito de falar, olha, tem essa passagem que comprova a reencarnação, que ele diz que o Elias, que o João Batista era o Elias, etc. Tem essa outra aqui. Mas essa passagem aí, que ninguém fala de reencarnação, é a passagem da reencarnação. Porque olha o que ele diz. Se a tua mão, vou pegar o da mão, repete-se para o pé e para o olho. Se a tua mão te faz cair, corta. Melhor te é entrares manco na vida. Entrares manco na vida. Então aí a gente já começa a entender que a pessoa pensa assim, que é para cortar a mão nessa vida.
eu pegar lá um machado e cortar minha mão, arrancar meu olho, cortar minha perna, meu pé. Não, ele está falando que você cometeu um tipo de deslize que envolveu terceiros, né? Então, melhor você na próxima encarnação vir sem. Seria, tá? É se você aceitar. Seria você vir sem aquele órgão. Por exemplo, você liderou pessoas por sua inteligência, por sua fala, você levou o seu rebanho, como já teve casos aí, quem é mais velho vai lembrar, do Jim Jones, que levou a não sei quantas pessoas, acho que centenas, a se matarem. Isso é um exemplo. Ou a perder suas posses para a igreja, quando você conduz no mau caminho. E aí era melhor, na próxima encarnação, você vir com deficiência mental para evitar e pagar esse karma e evitar que você incorra de novo no erro. É isso que ele está dizendo aqui, entendeu? Tanto é que é melhor você entrar manco na vida que tendo duas mãos. Entrar na vida. Mas assim, se fosse para a pessoa que já está, vai lá e corta. Mas não é isso que ele está falando. É para a próxima. E ele repete isso nos 3. E ali na primeira, ele está falando de um tipo de queda que é pior ainda, que é o tal dos escândalos. Porque os outros são físicos. A mão, o pé e o olho. Na primeira, e quem quer que faça cair um destes pequenos que crê em mim, seria melhor se pendurasse uma mó em torno do pescoço e se lançasse. Então, ele está falando da pessoa, escândalos, não é no sentido de escandalizar pessoas, você fazer uma coisa, meu Deus, ele ficou nu na praça, alguma coisa assim, entendeu? É a questão o escandalizar também é uma palavra que mudou de sentido, é escandalizar no sentido de fazer a pessoa incorrer num erro que ela, sem você liderar, chamar ou relativizar, ela sozinha não iria. Essa que é o escândalo. E aí ele está falando, o pequenino não é criança não, é aquela pessoa que tem menos entendimento. Então, você com esse poder, com esse dom, né, das palavras, você levar a pessoa ao erro. Um desses pequeninos, aqueles que não têm o intelecto tão desenvolvido, que vão seguir a sua lógica. É disso que ele está falando, tá? E a última... e quanto a onde o verme deles não morre, o fogo não se extingue, ele está falando lá da Guena, né? Porque a Guena, lá na Guena, estava sempre pegando fogo, lembra que virou um lixão? E ainda o povo jogava enxofre. Então é essa Guena aí, porque vai dizer, aí daí vem aquela crença que vai queimar toda a vida lá no inferno. Porque depois se torna um culto que não é reencarnacionista, então aquela coisa não tem fim. A pessoa fica lá queimando a vida inteira. Aí vem a outra que é o sal da terra, que não sei porque o versículo 49 foi extirpado. Não está nem na lição anterior, nem no sal, que o pastorino botou só 50. O 49 é porque cada um será salgado com o fogo, e cada sacrifício será salgado com o sal. Bom é o sal, mas se o sal se torna insípido, com o que temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Então ele está exortando-nos a ser sal, que é fazer o seu trabalho no dia a dia, levando esses ensinamentos que nós estamos vendo aqui, levando para o nosso dia a dia. Então, ser sal
é fazer a diferença na vida. Ah, eu vou mudar o mundo, eu vou mudar o povo do Rio de Janeiro? Claro que não, você sozinho não. Né? Francisco, que tinha uma espiritualidade atrás, tinha uma missão pesada. Ele abriu um caminho. Vai todo mundo? Não, todo mundo nunca vai. É um mundo muito diverso. Então ele está exortando-nos que cada um vai passar por agruras, né? Vai ser salgado com o fogo, vai queimar seu karma, né? E a cada sacrifício será salgado com sal, vai aprender um pouquinho e depois é bom é o sal. Então, tende sal em vós mesmos, paz uns com os outros. Ou seja, seja o sal para o seu irmão. Seja aquela pessoa que vai fazer a diferença na vida dele. Né? Quando nós saímos aqui, que acabar o culto, que a gente aprendeu um pouquinho mais, aí a gente vai para a vida, né? Contribuir para o nosso EON, para os nossos companheiros que estão na caminhada, na senda, junto conosco. Então, que nós possamos ser o sal da terra, ou melhor, o sal na terra. Tende sal em vós mesmos. Então, até materialmente falando, nós temos sal em nós mesmos, físico, e nós temos o sal espiritual que o mundo está precisando. Então, sejamos sal para com os outros. Agora nós vamos passar para o nosso passe, tá? Nos colocando de forma agradável, sentado, e seguindo aqui com o pensamento esses mantras. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar, através deste passe fluídico-terápico, o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual encarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente, pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor à ação
sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. E graças ao Cristo de Deus, e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono de São Francisco de Assis e toda a sua falange maravilhosa, graças à egrégora do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade, todos esses espíritos trabalhadores que tão gentilmente se apresentam toda semana para realizar esse culto de forma ampliada na casa de cada um de nós, de forma que temos essa reverberação da energia produzida no Salão Jordão do Amor. Essa energia, ela é levada na casa de cada um que faça esse culto acontecer, que torna possível esse estudo, esse passe, essas orações chegarem aos seus âmagos de forma maravilhosa, de forma a realmente poder aurir vibrações que vão contribuir para a metanoia de cada um, quiçá da família, quiçá do Estado, e já contribuindo com Gaia. Então pedimos uma luz, pedimos para mandar ter essa possibilidade de enviar um quanto de luz para Gaia, um quanto de luz para essas humanidades, a encarnada e desencarnada, e indiretamente estamos enviando também, em especial, para a transição planetária. Que nós possamos, Senhor, ainda envolver todos esses dirigentes planetários, né? Principalmente esses dirigentes aqui da América do Sul, do Brasil, que eles possam, Senhor, ser amplamente amparados, envolvidos e conduzidos na paz do Cristo. Jesus Cristo, abençoa todos nós e dá-nos essa luz para levarmos, que ela possa chegar até a nossa vida de relação, o nosso dia a dia. Vamos fazer agora 30 segundos de pausa para colocarmos as nossas intenções. Senhor Jesus, dá-nos então a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, falando o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Que tenhamos todos uma boa semana na paz do Cristo.